Bom dia, amigos. Que bom ver vocês aqui. Tivemos um atrasinho por causa de problemas técnicos, mas acredito que já estão resolvidos agora. Então, vamos harmonizar, respirar fundo e vamos dar início à nossa atividade. É com muita alegria que que eu estou aqui com vocês hoje para refletir um pouquinho mais sobre o estudo desse livro, que é Deus Confia nos Pais, da Lúcia Moisés, e nós vamos conversar hoje sobre o tema é Meninas que Doam Cabelos. Mas antes, vamos serenar nosso coração, vamos fazer uma prece, a prece inicial, e agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma manhã de domingo para refletirmos sobre as nossas atitudes diante aqueles que nos são recebidos na família como os nossos filhos, aqueles espíritos que vieram para evoluir, que nós sabemos, Senhor, quanto é importante o nosso papel de pai, que possamos hoje aqui refletir sobre esse assunto tão importante, possa tocar o coração de muitas pessoas que estão aqui assistindo, através dos teus ensinamentos, através do teu mandamento maior, que é o amor ao próximo. E assim, vamos começar então a nossa reflexão de hoje, porque domingo é dia da família. Vou começar então lendo o texto, que é uma história que a Lúcia nos conta. Eu vou primeiro realizar a leitura e depois nós vamos refletir junto sobre os ensinamentos que nós podemos retirar desse texto. Meninas que doam seus cabelos. Aproxima-se a data do aniversário. 10 anos. KL sonha em fazer algo marcante, inesquecível. Dona de traços harmoniosos, traz ainda as marcas da infância que se revelam no seu sorriso meigo, no seu olhar doce. Uma bela garota, com um longo cabelo que cai ao meio das costas. Meninas nessa idade gostam de festas, de muitas atrações. Com que Kaeli sonha? Para minha surpresa, toda a família estava ansiosa. No dia do meu aniversário, eu quero cortar o cabelo e levá-lo para a casa de apoio aos portadores de câncer. Lá tem muita gente precisando de cabelos para fazer perucas. O meu é tão grande, com ele vou fazer a felicidade de alguém. Sensibilidade, desprendimento, solidariedade e amor. Vamos imaginar essa cena em família. Uma criança de 10 anos, que em uma data especial, um dia muito importante para ela, dá essa notícia à família, sabendo que da importância que é para as meninas o cabelo, né? Ela resolveu cortar o cabelo e doar às pessoas que necessitam. Que ensinamento maravilhoso para nós nos espelharmos, né? Toda desprovida de vaidade, ela resolve cortar seus lindos cabelos. A Lúcia nos fala: fico emocionada ao ler essa notícia em um seminário de Cachoeiro do Itapemirim, na cidade de KL. A sua imagem, com um sorriso de satisfação, segurando os longos fios aloirados, institui em uma campanha durante todo o dia. Insistiu em acompanhar-me durante todo o dia. Pensava em repensar no assunto, decidida a conhecer um pouco mais desse caso. Deparei-me com um universo muito maior e comovente. A Lúcia ficou impressionada com o caso da menina e ela resolveu buscar mais informações sobre esse caso. E descobri que naquela instituição há uma campanha permanente para a captação de cabelos, destinada à confecção de perucas que são emprestadas a pacientes que ficam temporariamente calvos, devido à quimioterapia. E mais tarde,
E mais da metade das doadoras são crianças, como a menina que me encantou. Chama atenção, né? Mais da metade dos doadores são crianças. Que fato interessante, né? Que nos faz refletir. Por que as crianças são mais sensíveis? Por que elas se comovem tanto com a dor do outro? No Facebook vejo ainda, a Lúcia continua comentando, né? No Facebook vejo vídeos, fotos de inúmeras delas, como a Júlia, tão novinha, com 6 anos, já disposta a colaborar com a causa. A Carol, destacando-se no meio das amigas de longas madeixas, tão o seu novo visual, sem o cabelo comprido, né? Muito importante te lembrar que as adolescentes nessa idade, as crianças que estão mais na pré-adolescência, os adolescentes, eles têm muito essa necessidade de ser aceita pelo grupo, de se identificar, de serem iguais. E a gente vê um relato totalmente ao contrário. As meninas fazendo o oposto que a maioria, que é a vaidade sobre o cabelo, e elas cortam curtinho para doar por amor ao próximo. Minha busca me levou mais longe, continua a Lúcia. Pude ver uma reportagem exibida em um telejornal capixaba contando a história de Ana Luísa, de apenas 8 anos, motivada por um filme que retrata a luta de um menino contra o câncer. Ela resolveu cortar o cabelo e doá-la a alguém que estivesse passando pelo mesmo drama daquele personagem. A mãe, embora surpresa, concordou, mas o pai, entretanto, foi contra. Não queria ver a sua princesinha sem a linda cabeleira. Somente à custa de muita argumentação conseguiram convencê-lo. Assim, acompanhada pela mãe, foi pessoalmente à casa de apoio, abraçando uma paciente calva, ofereceu-lhe encabulados cabelos. Luísa disse que era um gesto simples, mas que poderia trazer alegria para alguém que estava triste. Quanta generosidade nessas meninas dispostas a abrir mão do símbolo de beleza tão valioso. As mulheres que estão assistindo aqui agora, elas vão concordar comigo. Como nós, mulheres, somos apegadas à nossa imagem, ao nosso cabelo. Isso é muito importante para a mulher, a imagem da mulher, o cabelo. E a gente vê esses espíritos totalmente desprovidos desse apego, desse pequenininhos. Quem tem menina em casa sabe como o cabelo é importante para as meninas. O que a gente pode esperar desses espíritos? Por que será que eles têm essa atitude? A Dai está comentando aqui. Espíritos já vêm com propriedades de exemplificar o amor ao próximo. Que bom quando a família observa as atitudes nobres das crianças e valorizam. Verdade, Dai, me chamou muito a atenção a história da Júlia ali, que o pai foi contra. Que muitas vezes as crianças já têm essa tendência, os espíritos já vêm com essa tendência do bem, e nós, com as nossas limitações, do orgulho, da vaidade, ainda podamos essas atitudes das crianças que já são próprias dela. Mas esse texto me fez refletir e buscar na Gênese mais um texto que vai complementar e dar suporte para a gente entender essas atitudes dessas meninas. O texto nos fala, é o capítulo 18, item 28, que nos fala a nova geração. Eu vou ler um pedacinho, a íntegra para vocês entenderem um pouquinho melhor. A época é atual e de transição. Confunde-se o elemento das duas gerações. O pai foi contra, a criança já queria fazer a doação espontaneamente. Colocado no ponto intermédio, assistimos a partida a partida de uma e a chegada de outra geração. Já se assinala cada um no mundo pelas características que lhes são peculiares. Como a Dai falou ali, os espíritos já vêm com
com características diferentes. Tem ideias e pontos de vista opostos e as duas gerações que sucedem. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, pelas disposições instintivas inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence a cada indivíduo. Cabe-nos fundar a era do progresso moral, a nova geração, que se distingue por inteligência e razão, geralmente precoce, junto aos sentimentos inatos do bem e das crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável do certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas os que já têm progredido se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar um movimento de regeneração. Então, a gente vê nesses espíritos, já que a caridade, o amor ao próximo já está incítrico neles, essa nova geração. A gente não quer dizer que sejam espíritos totalmente evoluídos, mas que já vem com uma tendência, e que nós, como pais, temos que estar atentos para apoiar e apresentar o Evangelho de Jesus para fortalecer essas características já, porque a gente sabe da força do grupo com os jovens. E se esse jovem vem com essas características já, ela muitas vezes pode se sentir sufocada, porque ela quer fazer o bem, ela já tem essa sementinha dentro dela. Mas se ela cai numa família que não percebe, não está atento, num grupo de amigos que ela vai se sentir ridicularizada ou inferiorizada porque ela quer fazer o bem, ela pode ficar murchinha como uma semente que o sol tosta muito forte, então ela pode vir a esmorecer. Então a importância de nós, como pais, evangelizadores, qualquer um de nós que tem contato com essas crianças, de estar atento e a valorizar, não como vaidade, mas ajudar esse espírito que está ali pronto para progredir, a que ele continue no seu progresso, assim, perseverante no bem, querendo amar o próximo. Então, eu achei muito tocante esse capítulo, porque é o exemplo, né? Nós temos muito a aprender com essas crianças. Nós que falamos tanto de caridade, que buscamos tanto seguir os ensinamentos, mas ainda nós nos esforçamos não é inato nós. E essas crianças, essas meninas aqui dão um exemplo de como nós devemos fazer, de ser desapegado às coisas materiais e ficar mais focado no amor ao próximo. Aí, enquanto eu estava buscando estudar esse capítulo, eu fiquei pensando que contraste do que nós temos visto na nossa realidade, no nosso dia a dia, onde nós falamos de inversões de valores, de falta de amor ao próximo, de egoísmo. São, assim, ações e sentimentos que estão muito voltados no nosso dia a dia, nas redes sociais, em tudo que nos rodeia, essa sociedade líquida que nós tanto temos ouvido, os jovens estão tão perdidos, não conseguem se encontrar no caminho, não conseguem se identificar nos grupos que eles fazem parte, que eles estão próximos da sua realidade, né? Aí vem essas meninas com um ensinamento tão crescido dentro delas e buscando fazer o bem, muitas vezes a família não entende. Então, que nós possamos pensar, então, como nós podemos colaborar para esses espíritos.
que nós sabemos que são chegados aos tempos e que essa nova geração cada vez vai estar mais forte. A Lúcia, no livro Educação para um Mundo Melhor, nos diz que como é bom saber que, como é estimulante saber que muitos desses espíritos da nova era já estão aqui entre nós. Indubitavelmente é um alento pensar que muitas dessas crianças já estão entre nós, nos acenando com dias melhores. Então nós já vemos assim que o amanhecer da nova era já está começando a brilhar aquele solzinho lá, que até há pouco tempo nós estávamos assim na madrugada e o escuro estava mais forte, a noite estava na penumbra. E agora, assim, o amanhecer da nova hora, tá vindo aquele solzinho fraquinho, lá longe, querendo despertar e nos dar mais alento ao coração, ver essa luz começando a brilhar, um pouquinho distante, mas que nós temos certeza que nós não estamos só, que esses espíritos estão vindo para a Terra para constituir o mundo de regeneração. E que nós vamos ter cada vez mais em contato com esses espíritos e que nós possamos colaborar e nos inspirar também neles, porque eles vão estar dentro das nossas casas, dentro da casa espírita, buscando evangelização e que nós saibamos aproveitar a oportunidade que está sendo nos dada de fortalecer esses espíritos nos ensinamentos de Jesus, para que eles não venham sucumbir. Então, depende de nós acolher esses espíritos e ajudar esse progresso da humanidade, para que esse mundo de regeneração venha o mais rápido possível. Depende das nossas atitudes e de estarmos atentos como pais. A Dilma está dizendo para a gente, verdade, eu tenho 2 netos, qual falo com eles. Sobre a divindade fluídica, água a eles. Quando acaba, eles pedem, falam que temos que confiar em Deus e Jesus, pois eles nos ajudam muito. É lindo como eles nos ajudam, é lindo, ai, tá picando. Como eles nos retribuem com gratidão. A Exilda, precisamos regar essas sementes diariamente com muito amor e solidariedade, para que desabroche mais rapidamente essa nova era. Exatamente, Zilda, era isso que eu estava falando, da nossa importância de regar essas sementinhas, essas plantinhas que estão começando a desabrochar. A Luciana fala, Lucianira fala, tenho uma dessas em minha família, é incrível, como o nível sai de perto. Como ninguém sai de perto dela sem ser tocado pela energia amorosa. Se a mídia o Luiz está falando, se a mídia valorizasse mais as coisas bem viáveis, quanto se fazem bem e de bem, estamos no rumo. O Luiz falou uma coisa bem importante, né? Da importância da mídia nas nossas vidas, principalmente para essa geração que é muito focada, né? Então, de nós como pai, quando ainda pequenos, que a gente consegue ter o controle de orientar, de conduzir, de apresentar boa programação e principalmente de apresentar Jesus através do Evangelho no lar, na evangelização no dia a dia, dentro de casa, porque nós temos que ter ideia que a evangelização não acontece só na casa espírita, mas o tempo todo dentro do nosso lar. Se nós queremos esse mundo de regeneração, nós temos que ter consciência dessa responsabilidade, porque nós todos vamos influenciar essas crianças, esses espíritos que estão chegando. Então, que a gente consiga fazer a nossa parte. Enquanto pensava sobre o que falar sobre esse assunto, eu lembrei de uma pesquisa que é o grupo de evangelizadoras, o Caridade de Jesus, fez um tempo atrás, falando sobre influência, né?
que perguntaram para os jovens na pesquisa o que eles queriam fazer na casa espírita. E me tocou muito essa pesquisa, nunca vou esquecer dela, porque eles falavam que eles queriam fazer assistência social, eles queriam ajudar o próximo. Os jovens, as crianças, a evangelização falando de amor ao próximo, de ajudar o próximo. Então, significa que eles estão tendo contato com os ensinamentos de Jesus, que eles estão sendo bem influenciados. Mas, em contrapartida, foi perguntado para os jovens, mais jovens, por que muitos deles abandonavam a casa espírita quando ficavam mais velhos, quando eles tinham esse poder de decisão. E alguns deles responderam que é porque eles não vivenciavam na casa espírita, na sua casa, o que eles aprendiam na casa espírita. Gente, olha que importante. É claro que eu não estou falando com as palavras que as meninas fizeram a pesquisa, estou falando com as minhas palavras. Os jovens dizendo que nós, espíritas, não praticamos o que nós aprendemos na casa espírita. E isso revolta eles e eles querem desistir porque nós não damos os exemplos. Então eu vou encerrar com essa reflexão de que o nosso papel como pais, porque os espíritos estão aí e estão querendo fazer o bem, mas eles precisam que que a gente dê o exemplo também para eles conseguirem continuar, que nós sejamos a inspiração para eles, porque nós sabemos que a mídia tem muita influência sobre eles e a mídia não nos traz coisas boas assim, então se nós não buscarmos, não sabermos selecionar. E os jovens, muitas vezes, os adolescentes, eles não têm esse critério de seleção. Então, que se tudo que chegar na mídia for negativo, mas que dentro das nossas casas nós tenhamos o exemplo, nos nossos atos e atitudes do amor ao próximo, do respeito, da caridade, principalmente entre nós, os familiares, as pessoas que convivem diretamente, é porque ali dentro do nosso lar nós estamos ensinando esses espíritos a viver em sociedade. Então, se eu não trato meu filho, meu esposo com respeito, isso vai refletir vai refletir na sociedade, porque se ele é desrespeitado dentro de casa, ele vai entender que ele pode fazer o mesmo fora de casa. Então, nós vamos estar exemplificando o ensinamento de Jesus, que é o amor ao próximo. Então, nós temos que, como a Day fala ali, a gente tem que entender, conhecer, entender e viver, né? Para assim tocar o coração daqueles que nos rodeiam, porque hoje não nos cabe mais só a teoria. Nós estamos há 2000 anos tendo contato com essa doutrina maravilhosa e ainda não conseguimos praticar. Então, agora estão vindo esses espíritos evoluídos, com essa tendência ao bem, mais bem preparados, nos dar o exemplo. Então, está chegando a hora, amigos, de nós fazermos a nossa parte e nos inspirarmos nessas lindas crianças, nesses lindos jovens que estão nos dando oportunidade de estar conosco, nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, através da evangelização, através de grupo de paz, de atividades na casa espírita, atividades da família. Tudo é oportunidade de nós acrescentarmos e colocarmos em prática os ensinamentos que nós temos recebidos até hoje. Então, essa era a reflexão que eu queria trazer sobre esse capítulo, o exemplo desses jovens. E que nós que nós consigamos levar esse exemplo para o nosso dia a dia, de fazer o bem, de amor ao próximo, de empatia, seja com quem for que esteja ao nosso redor ou quem te tenha contato durante essa semana. Fica essa reflexão, fica o convite para que leiam o livro e que também fica o convite para quem quiser ser parceiro nessa atividade, de ficar aqui estudando os capítulos. Quem quiser participar pode entrar em contato comigo, com a Evelise, com a Dai. Será bem-vindo.
porque o estudo se torna mais significativo quando as mentes e os corações se juntam, pensando no mesmo objetivo. Então, amigos, vou encerrar com uma prece e nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e pela presença de todos. Obrigada. Pai querido e amado, te agradecemos por mais um domingo podermos estarmos aqui, buscando refletir e aprendendo todos juntos nessa grande família que a cada domingo se junta aqui e a cada domingo retorna para fortalecer o seu coração nos ensinamentos de Deus e nosso Mestre Jesus, que nós sabemos que sem Ele nada somos, e que nós, se somos parte dele, se nós temos esse contato com essa doutrina maravilhosa, com esse amor de Cristo, independente da religião que seja, que nós temos responsabilidade, sim, de tocar o nosso próximo e auxiliá-lo no que for necessário. Que assim seja.